Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Muito boa noite. Hackers atacam empresas de tecnologia para desviar dinheiro. E só numa dessas ações, os criminosos conseguiram desviar 24 milhões de reais. Dessa vez, a polícia conseguiu rastrear e recuperar 5 milhões do dinheiro, além de prender 3 suspeitos. As imagens mostram a chegada da polícia à casa de um suspeito de participar do esquema criminoso. Durante a operação, 3 pessoas foram presas. A movimentação financeira de uma empresa de pagamentos chamou a atenção da polícia. Em 2 anos, 2 bilhões de reais. De acordo com a investigação, parte desse dinheiro tinha como origem fraudes e invasões ao sistema financeiro. Em apenas uma operação, foram desviados 24 milhões de reais de uma empresa. Um trabalho de um hacker, mas esse hacker teve acesso às credenciais verdadeiras da empresa. O chefe do grupo ainda é procurado, mas a apuração revelou que a quadrilha era dividida em setores. Os hackers eram responsáveis por invadir os sistemas de segurança das empresas. E havia também os gerentes, que contratavam os chamados conteiros, pessoas que recebiam os valores desviados. O objetivo era dificultar que o dinheiro fosse rastreado. O crime organizado está migrando para o golpe cibernético. Invadem bancos, invadem sistema como do Banco Central. Né? Eles têm essa especialidade, estão estudando para isso. Nos últimos 6 meses, a Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Paulista recebeu 1.200 queixas, metade por invasão de sistemas digitais. Na operação de hoje, celulares e computadores foram apreendidos. O conteúdo dos aparelhos será analisado com a ajuda de um programa israelense, capaz de recuperar informações que foram apagadas. As defesas dos suspeitos e da empresa de pagamentos investigada não foram encontradas. Senadores brasileiros participam de encontro com parlamentares americanos para tentar negociação sobre tarifas. Sem citar o Brasil, o secretário de Comércio dos Estados Unidos diz que itens que não forem produzidos no país podem ter taxa zero. Preocupadas com o tarifaço, empresas brasileiras anunciam férias coletivas. Deputada Carla Zambelli é presa na Itália e pode ser extraditada para o Brasil. Ciclone extratropical causa estragos no Rio Grande do Sul. No litoral, um lobo marinho foi parar no meio da rua. Na reta final do primeiro turno, os clubes se reforçam para o Campeonato Brasileiro. Na reportagem especial, você vai ver como criminosos revendem medicamentos roubados que podem gerar risco à saúde. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. No litoral de São Paulo, a Defesa Civil passou o dia de hoje reparando estragos causados pela ventania de ontem. E mais de 25 mil pessoas ainda estão sem luz na região metropolitana da capital paulista. A Defesa Civil cortou e removeu as árvores que caíram nas ruas em Caraguatatuba, no litoral do estado. As telhas das casas e dos comércios precisaram ser reconstruídas. As fiações foram rompidas e as aulas estão suspensas na rede municipal. Ontem, a ventania assustou moradores e banhistas. Cadeiras de praia e quiosques foram arrastados. Na Grande São Paulo, também foi dia de recuperar o prejuízo. Este restaurante ficou destruído porque o vendaval derrubou uma árvore centenária em cima dele. A gente consegue ver que as telhas cederam, os vidros quebraram e a fiação elétrica foi derrubada. A queda da árvore também deixou um ciclista ferido, sem gravidade. Na capital paulista, a Zona Sul foi uma das regiões mais atingidas. O André ficou no prejuízo com a falta de luz. Ficou tudo escuro, o bairro inteiro ficou escuro. Acabei indo embora para casa. O Fabiano também precisou encerrar o expediente mais cedo na barbearia. Umas 2, 3 horas antes do horário. Aí eu fechei e fui embora. A Defesa Civil afirmou que monitora a passagem do ciclone pelo centro-sul do país. Sabia que ia mudar a maré, ia mudar o mar,
e esses eventos extremos estão cada vez mais acontecendo mais no nosso estado, no nosso país, né, por conta dessas mudanças climáticas. E esse ciclone extratropical entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Pelo menos 23 cidades gaúchas foram fortemente atingidas. Os ventos ultrapassaram 100 km por hora no estado, derrubaram uma plataforma marítima e até arrastaram um lobo marinho para o meio da rua. O dia foi de limpeza na avenida principal, à beira-mar, em Imbé, a 130 quilômetros de Porto Alegre. A maré alta e a forte ressaca provocaram ondas de 3,5 metros de altura. No litoral gaúcho, os ventos ultrapassaram os 100 km por hora. Em Capão da Canoa, pelo menos 150 casas ficaram destelhadas. Ocorreu as rajadas mais fortes, em torno de 130 km por hora. Daí onde foi destelhou diversas casas, que as casas são mais frágeis. Em Xangri-Lá, uma plataforma marítima desabou. Um trecho de 25 metros caiu no mar durante a ventania. Hoje, mais 2 partes da estrutura desmoronaram. Em São José do Norte, o vendaval e a forte correnteza arrastaram um lobo marinho para o meio da rua. O animal foi resgatado. A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul deixou danos em ao menos 23 cidades, segundo a Defesa Civil. Hoje, cerca de 190 mil pessoas passaram o dia sem energia elétrica. O vento diminuiu, mas a umidade derrubou as temperaturas que podem ficar próximas de zero nos pontos mais altos do sul do país. Em Florianópolis, a água invadiu ruas e imóveis. Roupa, geladeira, máquina, todo, mano. Perdemos todo. Preocupa a situação, né? Daqui a pouco a gente te mostra a previsão do tempo para todo o Brasil. A deputada Carla Zambelli foi presa hoje em Roma, na Itália. A defesa diz que ela se entregou. A prisão de Carla Zambelli foi divulgada pelo deputado Agnello Bonelli. O italiano disse que informou à polícia da Itália que a brasileira estava em um apartamento em Roma. Bonelli afirmou ainda que os policiais estavam no endereço fazendo a identificação de Zambelli. A informação foi confirmada pela Polícia Federal, que afirmou que a medida é resultado da cooperação internacional entre o Brasil, a Interpol e agências italianas. A defesa de Carla Zambelli publicou nas redes sociais um vídeo em que a deputada informava que iria se entregar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália. E é por isso que, com a alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo, eu estou aqui resistindo. Carla Zambelli foi levada para uma delegacia em Roma. Agora o Brasil deve definir qual será o trajeto de extradição da deputada, que será feita pela Polícia Federal. Os dois países têm um tratado de transferência de presos em vigor desde 1993. Agora vai ser examinado pelo ministro da Justiça, que poderá dar continuidade ao pedido de extradição ou negar a continuidade ao pedido de extradição e liberar Carla Zambelli em território italiano. Carla Zambelli estava foragida desde o final de maio, quando deixou o Brasil, passando por Argentina e Estados Unidos, até chegar na Itália, país onde tem cidadania. A deputada teve o nome incluído na lista da Interpol, a Polícia Internacional, e era considerada foragida. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão do sistema de dados do Conselho Nacional de Justiça em janeiro de 2023, com a ajuda do hacker Walter Delgatti, que também está preso. Brasil e Itália participam de acordos que estabelecem exatamente o que pode acontecer a partir de agora. Vamos a Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. O que muita gente está perguntando, Clébio, é como pode acontecer uma extradição, mesmo Carla Zambelli tendo cidadania italiana. Boa noite para você.
Olá, Eduardo. Boa noite a você, a Mariana e a todos. Olha, a jurisprudência italiana permite a extradição nos casos em que a nacionalidade predominante for estrangeira, como é o caso da Zambelli. Só que a decisão final cabe, claro, à justiça italiana. A partir de agora, em até 48 horas, as autoridades do país devem comunicar ao Brasil se Zambelli vai ser extraditada ou se outro procedimento vai ser adotado. O processo de extradição depende do governo italiano e pode levar até alguns anos. O Ministério da Justiça brasileiro já havia solicitado oficialmente a extradição dela, ainda no mês de julho, a pedido do Supremo Tribunal Federal. Sobre o pedido de perda do mandato feito pelo STF à Câmara, o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, afirmou hoje numa rede social que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas por meio da representação que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, isso em obediência ao regimento e também à Constituição Federal. Mota também disse que não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, e sim sobre a perda de mandato. Agora há pouco, Eduardo e Mariana, o PL, que é o partido de Zambelli, divulgou uma nota endossando solidariedade à deputada federal. Eu volto com vocês no estúdio, Eduardo, Mariana. Muito obrigada, Clébio. E o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça de uma motociata com apoiadores em Brasília. Bolsonaro participou do ato em um trio elétrico. A pedido dos advogados, não discursou durante o percurso. O ex-presidente estava ao lado da ex-primeira-dama Michele e do filho e senador Flávio Bolsonaro. Durante a motociata, aliados do ex-presidente criticaram decisões judiciais contra Bolsonaro. Faixas pró-Donald Trump e cartazes contra o STF foram exibidos pelos apoiadores. Bolsonaro, que cumpre medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de usar redes sociais, encerrou o ato às 4 da tarde para respeitar o horário estabelecido nas medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente deve estar em casa entre 7h e 6h nos dias da semana e em tempo integral nos feriados e fins de semana. Bom, como você já sabe, o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos começa a valer agora, sexta-feira. Cristina Lemos está com a gente ao vivo. Cristina, algum novo fato pode mudar esse roteiro? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Por enquanto, as conversações não avançaram. Tanto é que o chanceler Mauro Vieira está voltando dos Estados Unidos sem sequer ter ido a Washington por falta de uma agenda com o governo americano. Já o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, diz que o plano para socorrer as empresas brasileiras está pronto. Ele só não divulgará essas medidas enquanto a taxação não for confirmada. Sem avanço nas negociações, o governo descarta negociar para que produtos específicos, como café, suco de laranja e os aviões da Embraer, sejam excluídos do tarifaço. Olha, nós estamos trabalhando para que a diminuição da alíquota seja para todos. Não tem justificativa você ter uma alíquota de 50% para um país que é um grande comprador de você. Que você tem uma balança comercial superavitária. O presidente Lula se reuniu com o vice Geraldo Alckmin, também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir um plano de contingência para diferentes cenários. O Planalto pretende aguardar a confirmação do tarifaço e os setores atingidos para definir as medidas exatas ou até mesmo uma possível reciprocidade nas tarifas. Mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesa de negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo, estreitamento das relações. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, publicou em uma rede social que o governo brasileiro está disposto a conversar, mas, até agora, os canais permanecem fechados. Mesmo com a dificuldade nas negociações, Fernando Haddad afirmou que encontra sinais de que os Estados Unidos podem negociar as tarifas. Eu acredito que essa semana haja algum sinal de interesse em conversar e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenham se passado um pouquinho, né? E queiram conversar. O secretário de Comércio dos Estados Unidos disse hoje que produtos não produzidos no país podem ficar de fora do tarifaço. A declaração foi dada a uma emissora de TV americana.
Howard Lutnick disse, sem citar o Brasil, que produtos que os Estados Unidos não têm condição de produzir podem ficar de fora das taxações. E citou exemplos: manga, cacau, café e abacaxi. Recursos naturais que nós não temos poderão entrar nos Estados Unidos sem nenhuma tarifa, disse o secretário de Comércio. Mas a decisão final é do presidente Donald Trump, completou. No mesmo dia, senadores brasileiros argumentavam no Congresso americano que os custos das tarifas serão altos para os dois países. Todos eles sabem que isso vai doer no bolso de empresas brasileiras e de empresas americanas, pequenas, médias e grandes. E quando mexe no bolso, as pessoas se mexem. Os senadores se reuniram com parlamentares do Partido Democrata, que são da oposição, e conseguiram apenas um encontro com um representante dos republicanos de Trump. De imediato, os brasileiros defendem a extensão do prazo para que as tarifas anunciadas contra o Brasil entrem em vigor. O senador democrata Tim Kaine, que se encontrou com a delegação brasileira, confirmou que se Donald Trump oficializar as tarifas contra o Brasil, vai apresentar uma resolução no Senado contestando a medida. Daqui a pouco eu volto com o possível impacto do tarifaço sobre o emprego no Brasil. Você vai ver a seguir as iniciativas que ajudam a garantir comida no prato de quem mais precisa. E ainda hoje, roubos de medicamentos de alto custo disparam no Brasil. Na reportagem especial, nós mostramos como esses remédios comercializados no mercado clandestino oferecem riscos ao consumidor. O Brasil não está mais no mapa da fome, mas a insegurança alimentar ainda é a realidade de milhões de pessoas no país. E para garantir comida no prato de quem mais precisa, o governo do Brasil ampliou os investimentos em políticas e programas sociais, da agricultura familiar às cozinhas solidárias. Mãos que conhecem a terra e que agora alimentam esperança. Entre lavouras e árvores frutíferas, encontramos exemplos que ajudaram o Brasil a sair do mapa da fome. Aqui, a chamada comida de verdade é cultivada por quem sabe e por quem acredita. A gente aproveita muito o espaço, plantando, e reflorestando sem agrotóxico e sem química nenhuma. A Tânia é uma das produtoras nesse assentamento em Braslândia, no Distrito Federal. São 5 hectares de produção agroflorestal, um sistema que mistura cultivo e reflorestamento. No meio do verde, crescem bananas, limões e laranjas. Com a ajuda de programas do governo do Brasil, produtores como ela garantem o sustento e conseguem escoar o que foi produzido para ajudar no combate à fome. Toda a produção que sai aqui da agrofloresta abastece escolas, cozinhas solidárias e instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. É um modelo que valoriza quem trabalha no campo e garante comida saudável no prato de quem mais precisa. A gente produz alimentando várias famílias lá da cidade com uma alimentação de qualidade. Nossa equipe acompanhou o trabalho numa cozinha solidária que transforma os ingredientes frescos em refeições saudáveis. São mais de 1.500 cozinhas espalhadas pelo país. Só esse ano, até agora, mais de 13 milhões de refeições já foram servidas. Aqui na comunidade Sol Nascente, tudo que é preparado chega por meio de doações. O projeto faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos, que conecta a produção do campo às ações de combate à fome nas cidades. Além de um alimento saudável, um alimento que é um alimento orgânico, oriundo dessa ponte campo-cidade. É um alimento onde as famílias da agricultura familiar produzem com amor, traz para a gente consegue produzir o alimento e garantir saúde e alimento saudável para as famílias. A
Cozinha Solidária surgiu durante a pandemia. No começo, eram apenas cestas básicas, mas com o tempo, para atender a demanda das famílias que precisavam de alimento, veio a decisão de preparar as refeições aqui mesmo. Até 150 marmitas são servidas por dia. Ajuda bastante, que tem dia que não tem nenhum arroz só botar no fogo. Isso aqui é muito bom, isso foi muito bom mesmo. Eu, como pai, como mães que vêm aqui, filhas, crianças que estão aqui, poder todo dia levar um alimento para casa sem nenhum custo é muito importante. De acordo com um relatório divulgado pela ONU nesta segunda-feira, o Brasil saiu novamente do mapa da fome, depois de 3 anos. Nós tínhamos esse enorme desafio que era encontrar soluções para tirar as pessoas da situação de fome. O governo se mobilizou, criou o Plano Brasil Sem Fome, recuperou o sistema de segurança alimentar e recuperou o programa Bolsa Família, mas com um foco muito claro em quem precisa receber de fato esses programas. Da esperança semeada na terra, a comida de verdade. Um prato cheio na luta contra a fome. Nós não queremos tirar o Brasil do mapa da fome de qualquer forma. Nós queremos que as pessoas tenham acesso à comida de verdade, à alimentação saudável, à comida de qualidade. Tem muita coisa boa para fazer. Você vai ver a seguir, o governo estuda acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a emissão da carteira de habilitação. E veja também, o Flamengo traz mais um brasileiro da Europa. O atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid, chega ao Rio para reforçar o líder do Brasileirão. Em Natal, a mulher que foi agredida pelo namorado com mais de 60 socos no rosto, hoje deixou o hospital. Mas ela vai precisar passar por uma cirurgia reparadora. O ataque aconteceu dentro do elevador do prédio onde a vítima mora. O porteiro viu a agressão pelas câmeras e avisou a polícia. Igor Cabral, de 29 anos, é ex-jogador de basquete. Ele foi preso preventivamente e vai responder por tentativa de feminicídio. E olha essa, um bebê de 1 ano, melhor, quase 2 anos de idade já, morreu atropelado no interior da Bahia. O motorista fugiu sem prestar socorro. O acidente chocou os moradores de Vitória da Conquista. Riquelme Novaes Cerqueira, de 1 ano e 9 meses, jogava bola com um adulto em frente à casa da família. De repente, um carro surgiu em alta velocidade e atingiu a criança. Testemunhas correram atrás do veículo, mas o motorista fugiu. Com a repercussão do acidente, o motorista se apresentou horas depois na delegacia. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo, mas não teve a identidade revelada. O motorista foi encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista e deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. Por ter fugido do local do acidente, o Ministério Público pode pedir a condenação do motorista por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A pena é maior e pode chegar a 8 anos de detenção. Segundo o delegado, o motorista dirigia um carro emprestado. Soube que a criança tinha morrido e aí ele procurou um advogado e se apresentou aqui. A criança chegou a ser socorrida até uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Não dá nem para acreditar, né? Tá todo mundo abalado. A Marinha emitiu um alerta de ressaca no litoral do Rio de Janeiro até quinta-feira. As ondas podem passar dos 3 metros. Luiz Eduardo está acostumado a enfrentar imprevistos no mar, mas foi surpreendido por uma ventania inesperada. Foi de uma hora para outra esse vento. Eu estudo muito os mapas ali de meteorologia, não tinha visto essa previsão de vento. Ele filmava baleias e, com a mudança do tempo, viu ondas sucessivas impedirem canoístas de voltar para a faixa de areia. Ele e alguns alunos ajudaram o grupo. A operação mobilizou bombeiros e 12 pessoas foram resgatadas. A Marinha emitiu um alerta de ressaca no litoral do Rio, que vai até a noite de quinta-feira. As ondas podem chegar a 3,5 metros de altura. A ventania continua intensa, com rajadas de 70 km por hora. Por isso, a recomendação aos banhistas é de atenção redobrada. Quem pratica esporte aquático
não deve fazer esse esporte aquático, seja natação, enfim. Faça outro dia, assim que o aviso terminar. O aviso também se estende ao litoral paulista. As condições do mar e rajadas de vento que ultrapassaram 80 km por hora chegaram a impedir a navegação no Porto de Santos. A faixa de areia foi encoberta pelas ondas. No Rio, por causa da ventania e da ressaca, a ciclovia Tim Maia e um trecho da Praia do Leblon, na zona sul da cidade, foram interditados. O mau tempo esvaziou a Praia do Recreio, na zona oeste. Só não assustou esses vendedores que juntam dinheiro para o casamento. Até na chuva, se bobear, a gente está por aqui. A única coisa que não pode acontecer é a gente esmorecer. E depois de toda essa ventania, o tempo seco ganha mais uma vez destaque. Lidiane Sayuri, muito boa noite. Hoje o sol apareceu forte em São Paulo. A umidade do ar caiu até para um nível preocupante, né? Vai ser assim daqui para frente? Vai sim, Mariana, até pelo menos o fim da semana. Boa noite para você, Edu, boa noite. E uma ótima noite para você que está com a gente. A massa de ar polar que avançou após a frente fria segue sobre o sul e o sudeste e mantém as temperaturas baixas e o tempo firme. Na manhã desta quarta, há risco de geada em boa parte do interior da região sul, no sul de São Paulo e de Minas Gerais e em áreas da Serra da Mantiqueira. Na capital paulista, tempo firme e dia de sol com até 16 graus. Em Brasília, 29 graus. Em Boa Vista, previsão de pancadas pela manhã. À tarde, o tempo abre e esquenta até os 32. Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados no Nordeste. Nas imagens de satélite, as áreas coloridas mostram onde chove agora. Amanhã, a frente fria espalha instabilidade sobre o litoral sul da Bahia. Entre os litorais do Amapá e do Pará, o encontro de ventos dos dois hemisférios amplia o risco de chuva forte. No interior do país, o ar seco ganha força e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. Quarta à tarde, com 16 graus em Curitiba. Em Belo Horizonte, 24. 32 em Cuiabá. Em Teresina, 35. E até 30 em Rio Branco. Tempo delivery. A Maria Aparecida é de Vitória, Espírito Santo. Oi, Maria. Quarta com pancadas a qualquer hora e até 24 graus. Entre quinta e sexta, o sol volta e a chuva diminui. Os termômetros ficam entre os 23 e os 25. A Eliane é de Itapipoca, no Ceará. Boa noite, Eliane. O sol até aparece nesta quarta, mas tem previsão de chuva passageira. Esquenta até os 31 graus. Entre quinta e sexta, o tempo abre. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR e apareça aqui no Tempo Delivery. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Começou hoje a remoção de famílias das proximidades de uma barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Brumadinho, você se lembra, em 2019, mais de 270 pessoas morreram no rompimento de uma barragem na cidade. Depois de uma semana de incertezas, chegou o dia da mudança. Os pertences do seu Roberto foram levados pela Defesa Civil para uma casa alugada pela Prefeitura. É mais tranquilo, né? Porque eu vou para um lugar mais seguro, né? Hoje, foram deslocadas 2 famílias de um total de 7. A medida foi tomada depois que o nível da barragem B1A foi elevado para 2, numa escala que vai até 3. A área é de responsabilidade da empresa Emicom Mineração e Terraplanagem. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para a retirada das famílias que vivem na zona de autossalvamento em Brumadinho e poderiam ser atingidas primeiro em caso de colapso. A nossa intenção é fazer isso de maneira humanizada, organizada e até a normalidade nós continuaremos acompanhando o caso. Segundo a Agência Nacional de Mineração, a estrutura não oferece condições suficientes de segurança. As pessoas que tiveram que sair de casa só vão poder retornar quando ficar comprovado que a mineradora cumpriu com todas as determinações e a barragem voltar ao nível 1 de alerta de risco. Os custos com as mudanças devem ser arcados com recursos da mineradora já bloqueados pela Justiça. Os valores já retidos chegam a 17 milhões de reais. Os pertences e até animais que ficarem nas propriedades vão ser vigiados pela Polícia Militar. Tudo que é meu eu estou levando, sabe? Vai ser bom, se Deus quiser.
A taxação de 50% aos produtos brasileiros pode ter um efeito colateral: aumentar a inflação nos Estados Unidos. Alguns preços já começaram a subir para os americanos, não é, Cris? Isso mesmo, Mariana. Caso do suco de laranja, Brasil entrega 80% de toda a laranja consumida pelos americanos. E aqui no país, o risco é de alta do desemprego. É o que dizem especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. Faltam 3 dias para as tarifas sobre as exportações brasileiras entrarem em vigor. Se o tarifaço de 50% for confirmado, todo o processo deve resultar, segundo os economistas, numa conta a ser dividida por 3. Os exportadores brasileiros, os importadores e os consumidores finais americanos. E como os produtos vão ficar mais caros, os especialistas concordam que o comércio entre Brasil e Estados Unidos deve diminuir. Um exemplo, com a taxação de 50%, um produto que custa $100 vai chegar por $150. A diferença vai para o cofre do governo americano. Segundo especialistas, a empresa que traz os produtos brasileiros pode cobrar o custo adicional das empresas brasileiras, reduzir a própria margem de lucro ou aumentar o preço final, ou ainda uma combinação das 3 opções. Para este economista, com o tarifaço, o governo americano pode conseguir atrair empresas dispostas a transferir a produção para os Estados Unidos e assim fugir das taxas. Por outro lado, o país pode ver a inflação subir a médio prazo. O consumidor final ele tende a pagar o produto mais caro. Isso gera inflação nos Estados Unidos, reduz o poder de compra do americano. É uma situação clássica de menos consumo. Tudo isso gera instabilidade e os fluxos financeiros acabam não indo para os Estados Unidos. Não por outro motivo, o dólar vem perdendo valor no mercado internacional. O especialista explica quais devem ser os setores mais afetados em que pode haver desemprego no Brasil. A gente vai sofrer em café e laranja. Mas, além disso, a gente também tem impacto na siderurgia, nas exportações de ferro e aço. Temos impacto nas exportações de petróleo e o último setor é a manufatura de modo geral, com destaque do setor de aviação. E empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos já enfrentam dificuldades. Algumas colocaram funcionários em férias coletivas. A produção de molduras e portas de madeira feitas sob medida para o mercado americano foi paralisada nesta empresa de Santa Catarina. 500 dos 550 funcionários estão em férias coletivas. Todo mundo sofre, né? O trabalhador fica esperançoso, fica ansioso, tem medo de perder seu emprego, o empresário deixa de investir. Em Minas Gerais, as siderúrgicas que produzem ferro gusa, usado na fabricação do aço, já enfrentam um cancelamento de contratos. 68% da produção mineira tem como destino os Estados Unidos. É praticamente inviável a produção do gusa. Nós não conseguimos absorver essa tarifa, o comprador lá também não consegue absorver essa tarifa. Este também é o caso desta mineradora de Goiás, que produz silicato expansivo. O material é usado para vedação e preenchimento na construção civil. Só neste ano, a empresa pode deixar de faturar cerca de 36 milhões de reais. Estamos buscando clientes na Europa, que também demandam altos volumes, porém estão mais distantes. Com isso, precisamos reduzir muito os preços. A Confederação Nacional da Indústria tem mapeado os efeitos imediatos e de médio prazo das tarifas americanas de 50%. As estimativas indicam que os prejuízos podem chegar a 19 bilhões de reais. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná devem ser os mais prejudicados. Tantos outros casos que podemos estar citando, que não são setores que têm aquela visibilidade em termos da economia como um todo, mas para aqueles setores deles, para aquela empregabilidade naquela região, naquela cidade, naquele município, é de capital importância. Uma informação de bastidor que chega de Brasília. O presidente Lula convocou os 3 ministros do União Brasil para uma reunião fora da agenda no final da tarde de hoje. São eles: Celso Sabino, do Turismo, Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira Filho, das Comunicações. A reunião levantou rumores de trocas no Ministério. Ainda não há informação oficial. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e eu te espero logo mais no JR 24 horas. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. O FMI revisou para cima a estimativa de crescimento, tanto do mundo quanto do Brasil, mas não levou em conta o tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump.
As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, tiveram as previsões de crescimento revisadas para cima. Os Estados Unidos devem crescer 1,9% este ano e 2% em 2026, acima das estimativas de abril, que eram de 1,8% e 1,7%. Já a China deve crescer 4,8%, alta de 0,8 ponto percentual em relação à previsão anterior. Para o Brasil, o FMI elevou a projeção de crescimento em 2025 para 2,3%, alta de 0,3 ponto percentual, e 2026, alta de 2,1%, ou seja, 0,1 ponto percentual em relação ao relatório de abril. Mas o FMI considerou as políticas comerciais atuais, sem incluir as tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump para o país e que estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto. O Fundo Monetário Internacional também melhorou as previsões para a economia mundial. O crescimento deve ser de 3%, 0,2 ponto percentual a mais em relação às previsões de abril. Segundo o FMI, o impacto das tarifas anunciadas anteriormente pelos Estados Unidos não foi tão grave quanto o projetado anteriormente. O atirador que matou 4 pessoas em um prédio em Nova York tinha como alvo a sede da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. O prédio comercial em Manhattan permaneceu fechado hoje, um dia depois do ataque. O atirador, identificado como Shane Tamura, entrou no edifício armado com um fuzil e disparou contra funcionários da recepção. Em seguida, subiu de elevador e continuou o atentado em outro andar do prédio. Shane foi encontrado morto pela polícia. No corpo, um bilhete com uma mensagem que culpava a Liga de Futebol Americano pelo desenvolvimento de uma lesão cerebral nele, associada a esportes de contato. O suspeito teria praticado futebol americano na escola. Segundo o prefeito de Nova York, Eric Adams, o atirador pegou o elevador errado e não chegou ao andar onde funcionava o escritório da NFL. Além do segurança, outras 3 pessoas morreram, incluindo um policial que estava de folga. Israel repudiou a decisão do Reino Unido de reconhecer o Estado palestino caso o país não se comprometa com a paz. Para o governo de Benjamin Netanyahu, o grupo terrorista Hamas dificulta as negociações e acaba se beneficiando da crise na faixa de Gaza. Imagens divulgadas hoje mostram homens armados em cima de um caminhão de ajuda humanitária. De acordo com o exército israelense, o Hamas ameaça os civis que buscam alimentos. A cena é mais uma evidência de que o grupo é o principal obstáculo para a chegada da ajuda humanitária a Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas se beneficia com a crise humanitária no território palestino. O premier disse que trabalha para garantir a chegada de ajuda em grande quantidade à faixa de Gaza. Por outro lado, as negociações com o grupo terrorista para a libertação dos reféns estão paralisadas. Netanyahu prometeu não desistir de trazer todos os sequestrados de volta. O governo israelense rejeitou a decisão do Reino Unido de reconhecer o Estado palestino caso Israel não se comprometa com um processo de paz na região. Para o gabinete de Netanyahu, a medida recompensa o terrorismo e compromete os esforços de um acordo de paz que permita a libertação dos reféns. Israel afirmou que o discurso pune as vítimas e que a existência de um Estado jihadista ameaçará o Reino Unido no futuro. Donald Trump disse não ter discutido com o primeiro-ministro britânico o reconhecimento da Palestina. Para o americano, o anúncio beneficia o grupo terrorista. Na ONU, a Liga Árabe, a União Europeia e 17 países assinaram um documento condenando o Hamas pelos ataques de 7 de outubro. Bom, os times brasileiros estão gastando milhões para se reforçar. Atraídos pelos altos salários e por um campeonato forte, alguns jogadores estão trocando a Europa pelo Brasileirão.
O Flamengo está com o cofre cheio e não para de contratar. Bruno Lohans está aqui com a gente para falar sobre algumas dessas caras novas. Bruno, boa noite. Pois é, estava com o cofre cheio e esvaziou bastante, né? Porque trouxe um monte de gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o Jornal da Record. O Flamengo já contratou o lateral Emerson Royal e o espanhol Saúl. E está muito perto de anunciar o atacante Samuel Lino por cerca de 140 milhões de reais. O que já é bom sempre pode melhorar. Esse é o lema do Flamengo, primeiro lugar do Brasileirão. Hoje foi a vez do atacante Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid da Espanha, desembarcar no Rio de Janeiro para assinar contrato. Ainda nesta terça-feira, o lateral direito Emerson Royal, que veio do Milan da Itália, falou oficialmente como jogador do Flamengo. Ele chega para substituir o Wesley, que foi vendido para Roma. Que eu quero é mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção. Um líder cada dia mais forte. E o Santos, que está na zona do rebaixamento na 17ª colocação, tentando encontrar soluções. Anunciou um reforço para o ataque. Agora Neymar tem um novo companheiro para tentar tabelar e balançar as redes. O atacante Gustavo Caballero, de 23 anos, foi artilheiro do Campeonato Paraguaio pelo Nacional e fechou o contrato de 4 anos com o Santos. Estuve muy al pendiente de eso, en saber que es una institución muy grande, de saber que compartir con grandes personas, con Neymar, es algo que me motiva mucho, me ilusiona mucho de poder jugar con él, a sabiendo la situación que ellos estamos passando neste caso. O Atlético Mineiro, que perdeu os últimos 3 jogos, vai assinar com o volante Alexander, que estava no Al Ahly da Arábia Saudita. Já o Juventude, penúltimo colocado da competição, mudou a rota e vai ter que contratar um novo treinador. Cláudio Tencati foi demitido hoje. Ele dirigiu o time de Caxias do Sul em 7 jogos, com apenas uma vitória. No Rio, Botafogo e Red Bull Bragantino abrem as oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo está vencendo por 2-0. No primeiro tempo, aos 16 minutos, cruzamento e Montoro chegou batendo de primeira para fazer 1-0 Botafogo. Essa é a repetição do primeiro gol do Glorioso jogando no estádio Newton Santos. Ainda no primeiro tempo, cruzamento de Cuiabano que encontrou Alexander Barbosa. O zagueiro, se aventurando como centroavante, cabeceou de maneira esplendorosa para fazer 2-0 Botafogo. A partida está no segundo tempo com vitória do time carioca por enquanto. Em um jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, o Grêmio está vencendo o Fortaleza por 2-0 em Porto Alegre. Mariana, Edu. Obrigado, Bruno. O governo federal pode acabar com a obrigatoriedade de dar aulas em autoescolas para emissão da CNH. Para o Ministério dos Transportes, o alto custo para tirar o documento faz com que 20 milhões de motoristas acabem dirigindo sem carteira. Depois da prova teórica, chegou a vez do Ryan encarar a parte prática. No começo, assim, no primeiro dia é complicado, mas depois das práticas você vai aprendendo, é rapidinho. No futuro eu quero trabalhar com o carro, com a moto. Fazer um curso numa autoescola é o caminho para quem pretende dirigir. O Código de Trânsito exige 45 aulas teóricas e uma prova. Em seguida, 20 aulas práticas e o exame final. Essa situação pode mudar caso o governo federal aprove o fim da obrigatoriedade das aulas para tirar a CNH. Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem a carteira de habilitação. A medida poderia baratear os custos e facilitar a emissão do documento. E isso pode levar até 80% de redução de custos na Carteira Nacional de Habilitação, o que vai significar a formalização e a inclusão das pessoas. As pessoas podem ter um instrutor para formá-las. Ou aqueles que não têm condição de ter um instrutor para ajudar a formação delas, podem contratar a autoescola. O processo para tirar a habilitação custa em média R$ 2.400 no estado de São Paulo. Não se pode tornar as autoescolas vilã do processo, né, de formação de condutores, quando, na verdade, no caso do Estado de São Paulo, 1/4 do valor de uma carteira são taxas estipuladas pelo Estado. Inconformado com o fim do relacionamento, um homem matou o namorado da ex-mulher em Goiás. Olha, o suspeito criou um perfil falso da mulher para marcar um encontro.
Arthur Vinícius Silva Lima, de 32 anos, é psicólogo e servidor federal. Ele é apontado pela polícia como o assassino do cantor Bruno Gama Duarte, de 36 anos. Esse vídeo flagrou o momento do crime. Arthur fugiu, mas foi detido em Catalão, a 260 quilômetros da capital de Goiás. Além de cantor, Bruno estudava no Instituto Federal, mesmo local onde Arthur trabalhava. O caso aconteceu num dos parques mais conhecidos de Goiânia. Segundo a polícia, Bruno veio até aqui para se encontrar com a namorada, que tinha conhecido havia pouco tempo. O que ele não sabia é que o encontro tinha sido marcado pelo ex-marido da mulher. Ele teria criado um perfil falso e atraído a vítima para aquele lugar. No interrogatório confessa que foi tomado por uma grande ira por conta dessa nova relação da ex-mulher com a vítima. Mensagens de celular mostram que Arthur já tinha ameaçado a ex-mulher. Em uma delas escreveu: "Eu morreria por isso, eu mataria. Nenhum homem vai mexer com a minha família." Arthur passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Bruno era filho único e tinha se tornado músico por causa do pai. A família está muito abalada, principalmente o pai. O pai está recém saindo de um tratamento de câncer. E era o Bruno que levava o pai ao médico, levava as consultas. A disputa pelo controle de territórios tem afetado a rotina de moradores em comunidades do Rio de Janeiro. Na Zona Norte, uma pessoa ficou ferida durante um confronto entre facções rivais. O trânsito em uma das principais vias da região chegou a ser bloqueado. Aí, ó. Este vídeo mostra o desespero de passageiros de um ônibus. Todo mundo com medo, tá bravo aí. Muito tiro, muito mesmo. O confronto no Morro do Fubá assustou moradores. Policiais precisaram se abrigar atrás de postes para se proteger. De acordo com a polícia militar, o confronto foi provocado pela disputa entre as duas maiores facções criminosas do Rio. Durante o tiroteio, um homem foi atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido e está fora de perigo. Hoje, 4 comunidades da região foram ocupadas por policiais. Também na Zona Norte, uma câmera de segurança flagrou quando criminosos armados com fuzis invadiram uma comunidade. Em seguida, um adolescente aparece. Ele acompanha os criminosos com um celular e uma arma na mão. Em Itaboraí, na região metropolitana, também houve tiroteio e perseguição. Aí. Eita! O confronto aconteceu durante uma operação contra o tráfico de drogas e o roubo de cargas. 2 suspeitos morreram e um foi preso. A demanda por remédios de alto custo, como aquelas canetas emagrecedoras, fez explodir os assaltos às farmácias. Mas é preciso ter um controle na temperatura, né? Por isso, na reportagem especial de hoje, a gente te mostra como receptadores inserem esses produtos no mercado clandestino. Sem saber que a qualidade está comprometida, os compradores colocam a própria saúde em risco. 7 farmácias por dia. Essa foi a média de roubos e furtos no estado de São Paulo de janeiro a maio. Um total de 1.089 casos, aumento de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Até alguns anos atrás, os ladrões entravam nas farmácias atrás de dinheiro. Agora, eles nem se importam mais com o que está no caixa. Vão direto para as geladeiras, onde são guardados os medicamentos de alto valor. Estas imagens revelam como as quadrilhas agem. 2 homens armados chegam para roubar os produtos mais visados do momento, as canetas emagrecedoras. Em 3 minutos, eles pegam os medicamentos e fogem. Ricardo é dono de farmácia. Ele mostra as consequências de um assalto. Tomei 2 tiros no meu trabalho, justamente por conta de produtos para disfunção erétil, que a pessoa entrou lá para assaltar, assustou e me deu um tiro no peito. Os medicamentos levados do comércio geralmente são recolocados no mercado de 2 formas. Por outras farmácias, que compram o produto a preços baixos para revender sem receita, ou pela internet. Em grupos de redes sociais, os usuários encontram até fentanil,
medicamento de controle rigoroso vendido a preço muito mais baixo que o de mercado. O opioide é um dos responsáveis pela crise de saúde pública nos Estados Unidos. A Meta, responsável pelo Facebook e o Instagram, afirmou que aprimora tecnologias para combater atividades suspeitas nas plataformas. Além de ser ilegal, há um outro risco, o de golpe. O CNPJ e o endereço desta farmácia são usados por uma quadrilha que oferece remédios em um site e não entrega. Se apresentam como uma assessoria de importação de caneta emagrecedora. E algum cliente pode querer me prejudicar, ou melhor, me processar, porque ele está até no direito dele, mas eu não tenho culpa, né? Os roubos de grandes quantidades acontecem geralmente durante o transporte. Esse tipo de crime causou um prejuízo de 283 milhões de reais no ano passado, segundo a Associação dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, a Bradimex. Muitos medicamentos de alto custo necessitam de controle de temperatura. Nós estamos em uma câmara fria de um centro de distribuição especializado. Para entrar aqui, nós passamos por um rígido esquema de segurança, vestimos roupas especiais, touca, tudo para manter esses medicamentos a no máximo 8 graus. E na câmara ao lado, a temperatura chega a menos 25 graus. Estas caixas já estão em outro setor, prontas para o transporte. Elas mantêm os produtos entre 2 e 8 graus, mas por no máximo 96 horas. O problema é que quando uma carga dessa é roubada, mesmo que depois ela seja recuperada, precisa ser incinerada, porque a qualidade e a eficácia dos remédios ficam comprometidas. Um produto que é para trazer um tratamento para diminuir, por exemplo, um tumor ou alguma coisa assim, ele não vai ser efetivo, ele não vai diminuir o tumor, ele não vai atuar da forma que ele precisa atuar, porque ele perdeu as características dele. A maior parte das cargas roubadas não é recuperada. Vacinas, produtos estéticos e medicamentos para doenças graves vão parar em distribuidoras irregulares. Esse material, depois, é vendido a hospitais e clínicas. Um problema comercial, de polícia e de saúde pública. Mas quem fica com o maior prejuízo é o paciente. Os medicamentos sem procedência, eles podem conter substâncias inativas ou tóxicas. Essas substâncias tóxicas podem causar intoxicação, reações adversas graves, colocando a vida do paciente em risco. O Jornal da Record está terminando, mas à 00:30 tem mais JR para você. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast você acompanha no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Agora você fica com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Cine Record especial com o filme Carta Selvagem. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.